Muito boa tarde a todos os colegas e a todas as colegas que nos estão a ouvir. Vamos dar início à quarta sessão do curso de Arrendamento Urbano. Contamos hoje com a honrosa presença do Sr. Professor Dr. Luís Menezes Leitão, a quem agradeço penhoradamente a presença e a disponibilidade para aqui estar presente, e que nos irá falar sobre as alterações legislativas decorrentes do programa Mais Habitação. Numa breve nota curricular do Sr. Professor, dizer-lhes que é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, da qual foi presidente do Conselho Diretivo, é advogado e jurisconsulto, foi vice-presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados e bastonário da Ordem dos Advogados no triênio 2020-2022. Tem dezenas de artigos e obras publicados nas áreas de direito das obrigações, direito comercial, direitos reais, direito do trabalho e direito da sociedade de informação. Senhor Professor, estamos ansiosos por ouvi-lo. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Doutora Ana Santos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Delegação de Braga da Ordem dos Advogados o honroso convite para estar aqui hoje, cumprimentar a todos os colegas aqui presentes e iria trocar então algumas impressões convosco sobre o chamado pacote, que agora é a designação que tem, Mais Habitação, mas que, em rigor jurídico, como sabe, ainda não está publicado, porque só foi aprovado ou confirmado na quinta-feira passada e, precisamente por isso, vamos ainda ter que nos cingir ao chamado Decreto da Assembleia da República, número 81-15, que aprova medidas no âmbito da habitação, procedendo a diversas alterações legislativas. Deve-se dizer que este pacote teve controvérsia enorme desde o início, em que foi anunciado. Praticamente pode-se dizer que não agradou a ninguém, nem sequer ao Presidente da República, que o vetou, como se sabe, mas o Governo tem insistido nisto e, precisamente por isso, voltou o Parlamento a confirmar o diploma, como se disse na passada quinta-feira. Como se disse também, o diploma é bastante extenso, toma várias medidas que existem aqui. No entanto, como o curso é referente ao arrendamento urbano, eu procurarei cingir-me essencialmente às medidas que foram estabelecidas no âmbito do arrendamento urbano, sem prejuízo de, eventualmente mais tarde, se alguém quiser colocar alguma questão, podermos abordar as indicações respectivas a este efeito. O que é que, desde logo, em sede do arrendamento urbano, nós temos uma sistematização das medidas no âmbito, logo, do artigo 1º deste decreto, que, além de dizer que a presente lei estabelece medidas com o objetivo de garantir mais habitação, enfim, não sabe o que é que isto significa, em termos de objetivos, costuma o povo dizer que boas intenções estão em inferno cheio, mas a verdade é que o que é apresentado no âmbito do arrendamento é, de certa forma, sumarizado no artigo 1º, número 2, a linhas C, D, E e F. E são as definições de regras excepcionais e transitórias quanto ao valor das rendas nos novos contratos de arrendamento, subsequentes a contratos celebrados nos últimos 5 anos, a definição de mecanismos de proteção dos inquilinos com contratos de arrendamento anteriores a 1990 e à garantia da justa compensação do senhorio, à integração da tramitação do procedimento especial de despejo e da injunção em matéria de arrendamento junto do balcão do arrendatário e do senhorio para simplificação e melhoria do seu funcionamento e reforço das garantias das partes, e a aprovação de várias medidas fiscais de incentivo e apoio ao arrendamento e ainda ao incentivo à transferência de apartamentos em alojamento local para o arrendamento habitacional. Já iremos ver o que é que, então, veio a ser feito no âmbito destas medidas. Deve-se dizer que a medida mais emblemática que veio a surgir e que, de certa forma, causou, podemos dizer assim, o pânico em grande parte dos proprietários do país, inclusivamente nos próprios imigrantes, no âmbito da Associação Lisbonenses Proprietários, a que presido, chegámos a ser contatados por
vários imigrantes, inclusivamente até por jornais do Luxemburgo, preocupados com esse tipo de indicação. E, efetivamente, esta é a medida que foi muito suavizada, porque o que estava na versão inicial era, de facto, uma brutalidade, bastava que houvesse uma notificação que o proprietário não respondesse relativamente a prédios devolutos para que imediatamente entrasse no âmbito da situação da possibilidade de o mesmo ser ocupado pelas câmaras municipais, sendo que se elas não fizessem, o IRU substituía-se a este efeito. Hoje a situação está, de certa forma, mitigada, talvez por isso o Governo, ou melhor dizendo, o Presidente, não tenha querido ir ao Tribunal Constitucional com a questão. De qualquer forma, esta alteração consta do artigo 24 do diploma mais habitação, que efetua um aditamento ao regime jurídico da urbanização e da edificação. E esse aditamento passa essencialmente pelo seguinte: como se sabe, existem várias obrigações dos proprietários no regime jurídico da urbanização e da edificação. Grande parte delas, no entanto, tem permanecido sem grande aplicação. Dos exemplos é precisamente a obrigação do proprietário fazer obras de 8 a 8 anos. Quantos prédios nós temos, se fôssemos contar, em relação aos quais fazem obras ou não. Em qualquer caso, neste âmbito, acrescentou-se expressamente um dever de utilizar o imóvel do proprietário. Portanto, neste caso aqui, dizendo que o artigo 88A, que as obrigações devem ser, as edificações devem ser objeto de fiscalização periódica e tem que se verificar as condições de utilização, precisamente para estas indicações, este propósito. Mas prevê-se também o chamado arrendamento forçado das habitações devolutas, que é agora acrescentado no artigo 108C do regime jurídico de urbanização e edificação. A estabelecer, neste caso, que os prédios e as frações autónomas que sejam classificados como devolutas nos termos do Decreto-Lei 159 de 2006, de 8 de agosto, como sabe, esse diploma procede à qualificação do conceito fiscal de prédio devoluto, e que estejam há mais de 2 anos com essa classificação, quando localizadas fora dos territórios do interior, como tal identificados no anexo à portaria 208 de 2017, portanto, aqui foi logo uma alteração que foi feita para não abranger os territórios do interior, onde grande parte dos imigrantes tem, de facto, as casas completamente abandonadas, e precisamente por isso o Governo quis só fazer referência a esta indicação. De qualquer forma, agora isto já só se faz ao fim de 2 anos, portanto, colocado aqui, e nessa altura o município territorialmente competente remete ao proprietário uma notificação do dever de conservação do imóvel e do dever de dar uso à fração, neste caso, com a apresentação de uma proposta de arrendamento, que, no entanto, está limitada, não pode exceder em 30% os limites gerais do preço de renda por tipologia em função do conceito. Nesse caso, se o proprietário recusar a proposta ou não se pronunciar no prazo de 90 dias a contar da sua recepção e mantendo-se o imóvel devoluto, uma vez que ele pode dar outra utilização ao imóvel neste tempo, aí o município, se quiser, pode, excepcional e supletivamente, foi uma situação que aqui se acrescentou, proceder ao arrendamento forçado do imóvel. Mas ninguém entende quando é que é excepcional ou supletivo, e isto vai colocar-se nestas indicações. Sendo que os municípios, caso os municípios não pretendam proceder ao arrendamento e o mesmo não careça de obras de conservação, remetem a informação ao IRU para que este possa querer notificar o proprietário. Ora bem, o que é que sucede quanto a este caso? Primeira questão, sendo que ainda há a salientar o acrescentamento neste âmbito do artigo 108C, número 6, que o disposto neste artigo não se aplica às regiões autónomas. Portanto, o que significa neste caso que há apenas uma faixa de proprietários do litoral que pode ser sujeito a este arrendamento coercivo. Portanto, ficarão de fora quer os municípios do interior, quer as regiões autónomas com as quais, de facto, ninguém se conseguiu colocar. Isto, no entanto, deve-se dizer, isto foi uma teimosia que se suscitou, porque, segundo eu percebi, mesmo no âmbito do Partido Socialista, houve muitas dúvidas quanto à aplicação deste tipo de regime, designadamente sabendo-se a consideração com que os portugueses têm a sua propriedade privada. Nós somos um país de proprietários, portanto é algo que se tem a ter isto presente, e a dificuldade que existe em estabelecer obrigações de arrendamento forçado, até pela péssima experiência que houve nos tempos do PREC, em que se verificou neste quadro que houve muitas situações
em que as pessoas viram os estranhos colocados nas suas próprias casas e muitos deles ainda lá estão. Foi uma situação muito traumática para muitos proprietários e deve-se dizer que muitos arrendatários se aprovaram. Ainda recentemente vi uma entrevista de uma célebre atriz que diz que em 75 foi à Câmara e tinha lá uma lista de prédios para escolher que podia arrendar coercivamente, tendo imediatamente feito um arrendamento de um palacete por um preço módico relativamente a este tipo de situação. Portanto, como se pode verificar, nós temos então, neste quadro, uma situação que não deixa de ter controvérsia. Eu devo dizer, eu antecipo muito trabalho para os advogados, se alguém tomar uma iniciativa deste âmbito, porque eu estou convencido que os litígios vão ser gigantescos, deve-se dizer que por causa disso, as duas principais câmaras do país, a Câmara de Lisboa e do Porto, já disseram que não se iam meter nisto. Portanto, neste caso aqui, o que não deixou de ser uma situação positiva, porque onde há mais carência de habitação e onde esta questão podia ser colocada era, de facto, nestas câmaras. E se as câmaras não se meterem nisto, não estou a ver o IRU, de facto, a tomar este tipo de medida. Há ainda outra advertência que eu gostaria de fazer, que diz respeito ao facto da qualificação do imóvel como devoluto, porque, de facto, há um conceito fiscal de prédio devoluto no diploma de 2006, o 159 de 2006, sendo que, no entanto, essa aplicação pressupõe, primeiro, a inexistência de consumos, ou depois de se verificar o governo que não conseguia grande coisa com a inexistência de consumos, muitas vezes as pessoas mantinham os consumos, passou a qualificar como tais também os consumos baixos. O problema, no entanto, é que isso depende de uma iniciativa das câmaras municipais e também nem todas o fazem. Deve-se dizer a este propósito que tenho conhecimento que grande parte das câmaras municipais não utilizam, não qualificam os prédios do seu município como devolutos. Portanto, neste caso aqui o que significa, e temos visto isso, há algumas que o fazem, designadamente, por exemplo, a de Lisboa, que eu conheço com mais detalhe, outras, no entanto, não procedem a essa qualificação. E, nesses casos, as que não procedem a essa qualificação, enfim, o resultado prático é que o diploma não tem aplicação, porque ele pressupõe que o imóvel já esteja qualificado como devoluto. Se não estiver qualificado como devoluto, não é possível, de facto, aplicar este regime. Portanto, logo aqui, esta questão que se coloca a este propósito, devo dizer também que há um sério risco quanto a esta qualificação como devoluto. Porque muitas vezes nós temos casos em que o imóvel não está devoluto, mas as câmaras qualificam como tal, designadamente por faltar apenas um dos elementos. Por exemplo, se a pessoa tiver eletricidade, mas estiver desligada à água, já é o suficiente para ser qualificado como devoluto. E muitas vezes sucede que se tiver vários contadores, designadamente num prédio que não está em parada horizontal, se desligar um dos contadores, também o qualificam todo o prédio como devoluto, o que leva a ser necessário muitas impugnações relativamente a este tipo de situação, e daí o grande risco de se passar de um simples aumento do IMI, que é o que está previsto para esta qualificação, para um arrendamento coercivo neste quadro. Eu devo dizer também que, como se disse, as principais câmaras não estão a entrar nesta medida, mas sabemos que há câmaras que o querem fazer e a correr. Porque eu devo dizer, também tive conhecimento no âmbito da associação, houve associados nossos que vieram queixar, que câmaras da chamada cintura à volta de Lisboa lhes mandaram cartas a dizer: atenção, que você tem o seu imóvel devoluto e nós vamos sujeitá-lo ao arrendamento coercivo logo que a lei esteja em vigor. Portanto, no fundo aqui, o que significa neste caso que ainda nem a lei está em vigor e já estão câmaras a antecipar-se. Não foi um caso muito frequente, mas ainda vi algumas cartas dessas e fiquei um pouco perplexo, de facto, com este tipo de medida. Portanto, isto é uma situação que, efetivamente, é a medida mais controversa do Mais Habitação e, como expliquei também a este propósito, não é uma medida que nós possamos dizer que estejamos tranquilos com este tipo de iniciativa e por isso também preocupa que o Presidente da República não tenha decidido suscitar a fiscalização da constitucionalidade, optando pelo veto político, mas como se sabe, temos neste momento um Tribunal Constitucional com decisões bastante estranhas nesta matéria e o Presidente tem perdido sucessivamente quando vai ao Tribunal Constitucional, também deve ter a ver qualquer coisa ali neste âmbito, como perdeu, como se recordam, na lei das ordens profissionais, de uma forma absolutamente estrondosa, e talvez por causa disso o Presidente já nem se queira incomodar com o Tribunal Constitucional. Mas, em qualquer caso,
enfim, nós achamos que isto devia ser fiscalizado, apesar da jurisprudência do Tribunal Constitucional ser muito complacente, designadamente em matéria de proteção dos proprietários, que deve-se dizer neste quadro, eu entenderia que, pelo menos, devia haver uma fiscalização para este efeito. Ora bem, qual é, no entanto, o que nós temos relativamente a este tipo de indicação? Apesar de tudo, como se disse, o arrendamento passou a ser considerado ou a possibilidade coerciva, o que significa que o próprio governo tem consciência, depois das medidas que tomou, que grande parte dos proprietários já não está interessado em arrendar, e essa é uma das grandes principais razões da crise que estamos a atravessar hoje em dia. Não temos propriamente muita adesão ao arrendamento e deve-se dizer que, por esse motivo, se tentou também fazer alguma, assim dizer, alguma concessão fiscal para este efeito, a ver se uma alteração da tributação, que é algo que é sentido, embora eu deva dizer que se as pessoas sentirem que uma situação é negativa para elas, não vejo que o enquadramento fiscal altere só por si esse tipo de situação. Portanto, não estou a ver que a questão fiscal seja a solução para tudo. Em qualquer caso, a verdade é que o Mais Habitação acrescentou no seu artigo 27 uma alteração ao Código do IRS que, enfim, vai na sequência de alguns benefícios que já existiam, mas, no fundo, acrescenta um pouco mais. Podemos dizer que passa a estabelecer-se uma taxa de tributação autónoma de 25%, portanto, no fundo, continua a ser um quarto do ano que é estabelecido neste âmbito, mas a taxa vai sendo sucessivamente reduzida se o contrato for de duração igual ou superior a 10 anos. É a nova alteração que faz ao Código do IRS, dizendo que, neste caso, aplica uma redução de 10 pontos percentuais nestes contratos, sendo por cada renovação aplicada uma redução de 2 pontos percentuais, tendo as relativas sujeitas ao limite de 10 pontos percentuais. Portanto, neste caso aqui, o que significa, se for um contrato igual ou superior a 10 anos e inferior a 20 anos, a redução é de 15 pontos percentuais, e se for de duração igual ou superior a 20 anos, é de 20 pontos percentuais. Como se disse, é esta a ideia que se coloca quanto a este critério. Eu devo dizer, no entanto, designadamente com as notícias que têm vindo a falar-se, de haver travão às rendas, que não estou a ver que este benefício fiscal seja só por si atraente, porque é preciso ter presente que num período de grande inflação, a renda é algo que se perde imediatamente. Portanto, esta é uma questão que se coloca, porque os contratos têm uma grande duração. Já num contrato mínimo de 3 anos, que é o que hoje existe em sede habitacional, se nós imaginarmos uma renda de 10%, uma inflação de 10% ao ano, o que vamos verificar é que ao fim de 3 anos perdeu-se 30% do valor da renda. Se estivermos a falar numa celebração de contratos por mais de 20 anos, bom, enfim, depende se isso já, como o governo se disse, se quebra a atualização das rendas em função da inflação, bom, durante esses 20 anos a renda desaparece. E precisamente por isso não é o enquadramento tributário que vai resolver este problema, e daí o facto de eu estar convencido que este tipo de benefícios não será relativamente adequado. Por outro lado, também há um travão aqui que se deve dizer, porque este benefício existe, mas se verificar-se é acrescentado um número 23 ao artigo 72 do Código do IRS, que diz que o tal benefício não se aplica a rendimentos prediais decorrentes de contrato de arrendamento habitacional celebrados a partir de 1 de janeiro de 2024, cuja renda mensal chega em 50% os limites gerais do preço de renda por tipologia em função do concelho. Portanto, neste caso, o que se vai verificar é que o próprio Estado controla o valor da renda para atribuir o benefício fiscal. E, portanto, pode retirar o benefício fiscal se a renda for alta, embora, como se disse, muitas vezes a renda sobe também em consequência da inflação. E, portanto, daí a dificuldade que eu estou a ver relativamente a este tipo de indicações. Sendo que também existe, neste caso, um incentivo que me parece até bastante estranho, portanto, neste caso aqui, que é, no caso da alienação de imóveis ao Estado, que é acrescentado no âmbito do artigo 71, que afasta as mais-valias no âmbito da venda de imóveis ao Estado,
eu devo dizer que acho que esta questão pode ser contestada mesmo a nível europeu, porque, enfim, se uma pessoa vender um imóvel ao Estado português, tem isenção, mas vender ao Estado francês provavelmente não o terá. E pergunta-se na sede da Europa é possível ter benefícios desta ordem para este efeito. Precisamente por isso, daí as dificuldades que se colocam, neste caso, para esta indicação. Por outro lado, o caso mais curioso, que é no fundo aqui a transferência de imóveis do alojamento local para arrendamento, que é o que aparece no artigo 74A, que isenta a tributação em IRS e IRC qualquer rendimento predial se tiver havido a transferência do imóvel do alojamento local para arrendamento. Portanto, isso é um benefício bastante elevado, que é simultaneamente associado com grandes penalizações ao alojamento local. Não só através da contribuição extraordinária, conforme se verificou, mas também um fator de que pouca gente tem falado, que é que no âmbito de qualquer imóvel que agora esteja em alojamento local, passa para efeitos de IMI a ter o coeficiente de tostez de 1, portanto, o que significa que não tem coeficiente de tostez. O que significa, neste caso, que imóveis que são antigos e que estejam no alojamento local passam a ser tributados como novos. Portanto, ou seja, imagine-se neste caso que casas antigas, designadamente na região de Braga, que estejam a ser usadas para alojamento local e que tenham um IMI baixo em consequência da sua idade, de um momento para o outro serem tratados por efeitos de IMI como imóveis acabados de construir. E face às dimensões que têm, podem calcular que isso é uma penalização fiscal gigantesca. E precisamente por isso, esse é um dos fatores que vai desincentivar imenso a situação do âmbito do alojamento local. Portanto, aqui, neste caso, esta questão consta agora neste âmbito do artigo 111, número 3 do novo Código de Alteração ao novo Código do IMI. Portanto, neste caso aqui, como se pode ver, uma penalização bastante grande para tentar colocar a situação no âmbito do arrendamento. Portanto, no fundo aqui, o que eu devo dizer também me parece, neste caso, algo que não estou a ver que tenha só por si grande efeito estimular a oferta de arrendamento. É mais uma penalização contra o alojamento local, porque grande parte dos imóveis que estão em alojamento local hoje não estavam arrendados, pelo menos pelo que eu conheço. Eu dou como exemplo a Baixa de Lisboa, porque há uns anos, eu já vivo em Lisboa há muitos anos, embora tenha nascido em Coimbra, a verdade é que há uns anos no Rossio não havia nenhum arrendamento, havia um casal de idosos que vivia no Rossio, mais ninguém. Neste momento temos aquilo tudo cheio de alojamento local, mas antes ninguém arrendava, aquilo até era um sítio perigoso à noite para as pessoas se deslocarem. Precisamente por isso, alguém acredita que este alojamento local vai migrar para o arrendamento ou que migraria para o arrendamento? Tenho muitas dúvidas, não parece, e também não estou a ver o que haja próprio interesse das pessoas em viver no Rossio, que, designadamente, imagine-se um casal com filhos, num sítio onde não há estacionamento nenhum, onde não há casas com elevador, onde seria preciso transportar o bebê até ao quarto andar. Portanto, são situações que me parece que estão a ser vistas de forma relativamente incorreta a este propósito. Portanto, como se disse, também há aqui, neste caso, as indicações que surgem quanto a este propósito. A outra questão que sucede, portanto, isto é um enquadramento fiscal que, como vos disse, não parece que traga grande benefício ou que venha a ter efeito, portanto, enfim, se colocada aqui, precisamente porque se tomam medidas que, a meu ver, vão suscitar grande polémica neste caso e vão funcionar como um desincentivador. Designadamente depois de se falar, como está a falar, do tal travão às rendas, mesmo aos contratos já celebrados. A outra questão, enfim, que o Governo tem, isso tem sido uma obsessão, que é a chamada proteção dos inquilinos, que consta dos artigos 34 e seguintes do Mais Habitação, neste âmbito, o que leva a, precisamente, que estejam a ser tomadas medidas que vão causar algum impacto, a meu ver, preocupante. O primeiro caso que se prevê no artigo 34 é o chamado travão às rendas nos novos contratos, porque o que se verificou, enfim, isso é verdade, mas também o Governo na altura tomou esta medida do ar,
que foi precisamente o tal travão às rendas que estabeleceu em 2%, quando a inflação tinha sido 5,43%. Portanto, e a inflação já estava abaixo, e como está sempre no setor do arrendamento, relativamente à inflação geral, porque não conta com a subida da habitação. E precisamente por isso é um valor que está sempre abaixo da inflação. Essa fixação do travão às rendas causou que não se ouviu de ninguém, portanto, nós agora fomos ouvidos sobre o que se vai passar no próximo ano, mas da outra vez não fomos ouvidos e apareceu o ministro com uma proposta perfeitamente delirante que foi dizer o seguinte: não, nós vamos fazer um travão às rendas de 2% e fixar a renda em 2%, mas depois compensamos os senhorios no IRS. Bom, enfim, quem olha para isto diz que querem enganar quem? Pela simples razão, porque, em primeiro lugar, se se fixa uma devolução do IRS, o IRS é pago em 2024. Portanto, o que significa que, neste caso, que os proprietários perdem a renda todo o ano. E eles não comem em 2024, comem agora. Portanto, se não tem a atualização, também como é que suportam o preço da subida dos valores dos hipermercados, dos supermercados, das comidas, do combustível? Nada. Aquilo é compensado numa situação do IR, não acerto do IRS em 2024. Mas mais grave ainda é que, estabelecendo-se uma devolução do IRS, o valor da renda que deveria subir perde-se para sempre, porque se for aplicado atualmente o coeficiente que está previsto para 2024, que é de 6,94%, ele já só pode partir de uma renda atualizada em 2% em 2023 e não atualizada em 5,43%, como deveria ser. Portanto, o valor da atualização será sempre perdido, neste caso, e no fundo estamos a ter aqui, efetivamente, um condicionamento das rendas bastante grande. E isso causou grande perturbação. Várias pessoas consideraram que estávamos a voltar ao congelamento de rendas e as ideias um pouco, por assim dizer, proclamatórias por parte da atual linha do PS, que é uma linha muito esquerda, levou a que alguns proprietários não quisessem continuar com os contratos, alguns terminaram os mesmos, outros denunciaram os contratos para celebrar novos por valores que não fossem os dos 2%. E precisamente por isso verificou-se uma onda de denúncia de contratos em consequência do travão e provavelmente o governo não tinha previsto. Mas como o governo é teimoso, veio logo dizer agora, não, mas fazemos um travão também às rendas dos novos contratos. E é assim que sucede agora o artigo 34, previsto no âmbito do Mais Habitação, que nos diz que a renda inicial dos novos contratos de arrendamento para fins habitacionais que incidam sobre imóveis relativamente aos quais tenham vigorado contratos de arrendamento celebrados nos 5 anos anteriores à entrada em vigor da presente lei, não pode exceder o valor da última renda praticada sobre o mesmo imóvel em contrato anterior, aplicado ao coeficiente de 1,02%. O disposto no presente artigo aplica-se aos contratos, sendo os limites gerais do preço de renda por tipologia previsto no anexo à portaria 776/2019. Quando o contrato de arrendamento imediatamente anterior não tinha sido objeto de uma ou mais atualizações legalmente permitidas, ao valor da renda inicial podem ainda ser aplicados os coeficientes anuais ao abrigo do artigo 24 da Lei 6/2006. Sendo que, para efeitos desse número, o coeficiente do ano 2023 é os tais 5,43%. Neste caso aqui, se os imóveis foram objeto de remodelação ou restauro profundo, com obras atestadas pela Câmara Municipal, a renda inicial pode acrescer ao valor relativo às correspondentes despesas suportadas pelo senhorio, até ao limite anual de 15%. Sendo que os coeficientes previstos no presente artigo só podem ser aplicados uma vez em cada ano civil. Ora bem, o que é que resulta, então, essencialmente disto? A ideia que se vem prever neste âmbito um travão aos novos contratos na renda. Bom, eu, no entanto, pergunto como é que isto vai funcionar, porque é bastante complicado. Em primeiro lugar, ao contrário do que as pessoas podem prever, para que este regime seja aplicável, conforme a lei diz claramente, o contrato anterior tem que ser celebrado nos 5 anos anteriores. Portanto, o que significa, se nós tivermos um contrato que tenha sido celebrado há mais de 5 anos, isto já não se aplica, designadamente no âmbito dos arrendamentos antigos, em que o inquilino saiu, não temos aplicação deste regime. Teríamos ter um contrato celebrado nos últimos 5 anos, e a desculpa que o governo dá é porque nos últimos 5 anos subiram muito o valor das rendas e nós queremos travar. Não é necessariamente assim também, nem tudo o que se passa nem em Lisboa e Porto é visto como geral para o resto do país.
Mas a questão que se pode colocar é precisamente como é que isto funciona, porque de facto existe esse limite, o limite permitirá naturalmente que o inquilino, se for confrontado com a celebração de um contrato, venha a dizer o senhor não pode cobrar uma renda superior àquela que está no contrato anterior. E, portanto, colocar este tipo de questão. Mas para isso ocorrer, é necessário que ele saiba qual é o contrato anterior. Portanto, senão como é que ele consegue saber se o senhor tinha um contrato anteriormente, colocando neste tipo de questão? Também há segredo fiscal, portanto é difícil vermos esse tipo de indicação. Isto será possível se de facto a ideia for denunciar o contrato para celebrar outro com o mesmo inquilino. Há quem de facto tenha procedido a esse esquema relativamente à situação que apareceu. Mas não deixa de haver a curiosidade que o Governo, no fundo, vem dizer, não, mas se alguém tivesse anunciado o contrato para celebrar com o novo inquilino, então em 2023 podia aplicar 5,43% de coeficiente, em vez dos 2% que o próprio Governo disse. Portanto, neste caso aqui, enfim, não deixa de ser estranho se de facto a ideia é evitar este tipo de atuação, não é a forma mais feliz de fazer. E por outro lado, também, estando aplicando os coeficientes legais e falando-se agora que o coeficiente legal vai ser travado outra vez, bom, isso praticamente está a significar que o Governo, no fundo, estará já a deixar desatualizado o Mais Habitação. Ainda ele nem entrou em vigor e, portanto, já estaremos com estas indicações que se colocam quanto a isto. Bom, outra questão que vai dar polémica, eu estou convencido relativamente a isto, é o ter-se abolido a transição para o NRAU dos contratos anteriores a 1990, e que estava previsto, como se sabe, na lei 31 de 2012, haver esta transição ao fim de 5 anos, era o que se previa. Depois, e na altura estava previsto pagamento de um subsídio aos inquilinos que não conseguissem pagar a renda dos novos contratos, o que, no entanto, o Governo fez, mal chegou de uma posse, foi suspender a aplicação do subsídio, prorrogou o prazo dos 5 anos para 8, depois para 10, depois para 11, depois ainda dependia de um estudo, e agora chega ao fim dos 12 anos e diz que não há transição nenhuma. Portanto, no fundo, enfim, isto, de certa forma, é algo que também lança um bocado de má fé relativamente às pessoas que estão à espera, e muitos esperavam que pudessem finalmente terminar os contratos, porque estes contratos têm rendas muito antigas e muito desatualizadas. E por esse motivo isto causa grande preocupação nos proprietários, porque no fundo acabam por ter que compensar o valor tão baixo da renda com subidas de renda nos outros contratos. Designadamente, por exemplo, uma pessoa que tenha um prédio e que tenha no prédio uma renda antiga e outras rendas novas, vamos ser sinceros, os inquilinos das rendas novas estão a pagar o valor baixo da renda antiga. Portanto, não é um fator socialmente justo, e deve-se dizer por isso que não me parece minimamente adequado este tipo de medidas a este propósito. Na altura batalhei contra isto, quando cá entrou a Troika, e o que descobriu na situação foi motivo de escândalo quase internacional. As pessoas publicaram notícias a dizer que havia prédios no centro de Lisboa em que os inquilinos pagavam 5 euros por um apartamento de 4 assoalhadas. Portanto, como se vê, este tipo de situação é prejudicial e precisamente por isso a questão coloca-se, neste caso, com alguma dificuldade. Ora bem, em qualquer caso, também se deve dizer que eles dizem que haverá uma isenção de IRS e de IMI, o que não significa nada, porque a renda é tão baixa que não dá para pagar IRS e IMI, mas depois vão dizer que vão atribuir uma compensação ao senhorio. Portanto, anteriormente era um subsídio ao inquilino, agora uma compensação ao senhorio. Eu estou para ver que compensação ao senhorio é que é. Mas, no entanto, diz que é apenas a aplicar a partir de 2024. Portanto, estamos a ver que continuamos, neste caso, tudo o que seja compensações fica para muito depois. Agora, o que é importante e interessa bastante mais a nós advogados, e eu devo dizer que aqui faço alguma observação a este propósito, é o novo regime do balcão de arrendamento, que passa agora a ter o nome de balcão do arrendatário e do senhorio. Ora bem, o que deve dizer-se que, enfim, isto coloca-se neste quadro. Eu assisti na altura, no tempo da Troika, porque na altura pediu-se a minha opinião e eu dei-a, relativamente à criação desta figura, com a qual eu nunca concordei, porque a questão que se coloca é esta. Nós temos um problema neste âmbito, relativamente ao arrendamento, que é, designadamente em caso de falta de pagamento de rendas, temos uma grande dificuldade em obter o despejo. Portanto, leva muito tempo, e deve-se dizer, neste caso, esta é a dificuldade principal com que somos confrontados aqui.
Deve-se dizer, quando veio a Troika, ela pediu que fosse criado um processo semelhante ao despejo administrativo ou policial que existe noutros países, em que se o inquilino não exibir o pagamento, não der provas de que pagou a renda, pura e simplesmente pode ser sumariamente despejado. Portanto, ou seja, que para lá está tem que pagar a renda. Portanto, se pagar a renda, não pode haver nenhuma outra intervenção. Esta questão, no entanto, não era viável. Eu disse isso desde o início, porque a Constituição prevê que ninguém pode entrar no domicílio de uma pessoa sem uma ordem judicial. E, portanto, neste caso, o que significa que não podemos ter despejos administrativos ou policiais, só podemos ter despejos judiciais, porque sem a intervenção do juiz não se pode, de facto, tomar esse tipo de atitude. Apesar disso, o que é que, na altura, o governo quis seguir o que a Troika dizia e fez um plano, a quadratura do círculo, o governo de Passos Coelho, com a administração São Cristas, apresentando uma solução que nem foi assim tão má quanto se previa, porque, embora a princípio fosse um pouco ridículo, porque no fundo ele criou o que se chamou o balcão dos despejos, foi o nome inicial que dizia, e aquilo deu uma certa polémica, portanto, eu comecei logo a dizer que não havia pessoas que quisessem exibir um cartão a dizer que trabalhavam no balcão dos despejos. E precisamente por isso, simpaticamente, mudou-se o nome para Balcão Nacional do Arrendamento. O que acontecia, no entanto, é que o balcão não fazia despejos nem tratava de arrendamento. O balcão só fazia notificações. Como sabem, no fundo acabou por ser uma secretaria judicial em Vila Nova de Gaia, onde as pessoas metiam o processo. Curiosamente, o senhor não precisava de advogado e por isso quase sempre perdia os processos. No início, o inquilino tinha que ter advogado e não os perdia. Portanto, uma situação também aqui um pouco curiosa a este propósito. Mas, apesar de tudo, aquilo funcionou de certa medida, ao contrário do que eu julgava, porque nos casos em que o inquilino não se opunha, obtinha-se o título de desocupação do locado e era possível, de facto, conseguir obter a restituição. Portanto, no fundo, acabou por ser visto como uma via mais rápida, ainda que muita gente tivesse continuado a preferir recorrer aos tribunais. Portanto, deve-se dizer quanto a esta questão. Qual é, no entanto, a principal intervenção que faz agora o Mais Habitação neste sistema, que eu sinceramente não consigo perceber agora a utilidade dele, é que o processo passa a ter sempre que ir a tribunal, mesmo que o inquilino não se oponha ao despejo. Portanto, no fundo, a situação é esta: é preciso pedir autorização ao juiz para a entrada no locado. Essa é uma questão que se deve dizer, isto está tão mal feito, que, inclusivamente, nós tivemos em todo o lado a situação de prever-se, neste caso, o tal título de desocupação do locado, e ainda hoje está no artigo 15E, que faz referência ao chamado título de desocupação do locado. O problema é que a seguir acrescentou-se um chamado artigo 15EA, também nunca tinha visto esta enumeração, portanto o 15E passou a ter ao lado do 15E o 15EA. E o 15EA vem dizer, neste caso, que o processo é imediatamente concluso ao juiz para proferir decisão judicial para entrada imediata no domicílio, no caso em que depois notificado o requerido não induzir a oposição no respectivo prazo. Portanto, ou seja, neste caso aqui, a situação que existe é esta: se não for feita a intervenção, então passamos a ter, neste caso, uma intervenção judicial. Portanto, aqui, nesta situação, deixou de ocorrer a emissão pelo balcão do título de desocupação do locado. Portanto, ou seja, neste caso, passa a ter ser necessário sempre uma decisão judicial. Enquanto anteriormente dizia é a decisão judicial ou título de desocupação, agora não. É título de desocupação e, neste caso, sendo que, aliás, esqueci de dizer, o balcão passou a chamar-se balcão do arrendatário do senhorio. Não sei se isto é melhor que o balcão nacional de arrendamento, mas, de facto, apenas alterou o nome. Mas a alteração principal é esta. Eu devo dizer que, face a isto, eu tenho muitas dúvidas que o balcão tenha alguma utilidade relativamente à necessidade de ir a tribunal, porque, enfim, eu até disse à ministra, na reunião que tive com ela na quinta-feira, isso é uma coisa: se eu precisar de ir de Lisboa ao Porto, bom, eu não vou fazer um desvio para Porto Alegre, portanto, ou seja, neste caso, apanho a autoestrada e vou lá ter diretamente. Se eu tenho que ir sempre a tribunal, para que é que eu vou ao balcão primeiro, se aquilo acaba sempre no tribunal, faça ocorra o que vier a ocorrer? Portanto, eu não sei o que é que estamos, neste caso aqui, quanto a este tipo de situações. Sendo que uma das questões também que aparece, que não deixa de ser mais uma inutilidade, é o que se prevê no artigo 15K, porque anteriormente o que estava previsto era
que quando havia o inquilino não se opunha, mandava a sua agente de execução, o notário também foi uma coisa estranha, nunca vi os notários interessados em despejos e acho que praticamente nunca nenhum os fez. Mas pronto, é assim, mas o governo queria dar nessa altura esta situação, essencialmente o agente de execução, mas devia-se fazer o arrolamento dos bens encontrados no locato, se o inquilino tivesse saído e não tivesse feito esta indicação. Mas nessa altura, se o inquilino não pedisse em 15 dias os bens, eles consideravam-se abandonados. Agora, no entanto, faz um arrendamento, mas é necessário notificar o arrendatário para ir levantar. Portanto, ele já foi, sabe que vai ser colocado, mas é notificado para entregar os bens e, se não for possível proceder à notificação, tem que se fazer um edital na porta do imóvel, considerando-se notificado. Portanto, eu devo dizer, enfim, que este tipo de notificações me parece relativamente estranha a este propósito. Portanto, aqui, conforme se pode verificar, ocorre uma questão que devo dizer que vejo com pouca utilidade. A outra questão que nós temos aqui foi vir a ser estabelecido neste âmbito uma garantia por parte do Estado relativamente ao pagamento da renda. Portanto, neste caso em que eu tenho grandes dúvidas que isto tenha grande vantagem a este propósito, porque o que veio ocorrer neste âmbito é que o Estado passou a estabelecer, em caso de falta de pagamento de rendas, o novo artigo 15 é lá, portanto, agora, como se vê, agora as novas letras bastante estranhas, que até se acabam as letras do alfabeto. O artigo 15 é lá, para lembrar, é a lei, Los Angeles, vem dizer que o Estado assume o pagamento das rendas que se vençam após o termo do prazo da oposição, quando esteja em causa a resolução de arrendamento para fins habitacionais fundadas na mora do arrendatário e mantenha a ocupação do local. O que é que o Estado, no entanto, paga? Portanto, ou seja, nesta situação, tem o valor máximo mensal 1,5 vezes, com o limite total de 9 vezes a remuneração mínima mensal garantida. Portanto, o que significa, neste caso, até este limite é, de facto, conseguir que o Estado venha pagar e, portanto, atirar isto para o IRU nesta situação relativamente a este tipo de indicação. Qual é a dificuldade ou o problema que eu vejo e acho que isto pode ter um efeito perverso? Porque enfim, a questão é bem intencionada, mas se a ideia dá confiança aos senhores com isto, eu não estou a ver que ela exista, por uma razão seguinte, é porque, conforme sabe, a FIES é muito praticada no âmbito do arrendamento. E ela tem um efeito, é que leva a que o inquilino tenha a preocupação de o fiador ser incomodado. E, portanto, dizer, sendo o fiador normalmente uma pessoa das relações do inquilino, ele faz um esforço para pagar a renda, até para garantir que o fiador não é incomodado com a falta de pagamento da renda. Se o fiador passar a ser o Estado, que é no fundo a ideia que existe aqui, o inquilino já não tem essa preocupação. O Estado, enfim, costuma-se dizer, pagamentos pelo Estado, nós nem temos a cultura de verificar efetivamente se o gasto dos contribuintes está a ser bem feito ou não, senão nem sequer se aceitaria este regime estranhíssimo, que eu acho que é ruinoso, que é dizer do arrendar para subarrendar, em que o Estado perde dinheiro assumidamente. Portanto, no fundo é isto que está em causa nesta intervenção. E por isso, neste quadro, eu vejo com alguma apreensão a instituição de um mecanismo deste tipo, que eu acho que pode estimular o incumprimento. E estimulando o incumprimento, o resultado que se vai verificar é aumento dos processos em tribunal e, pura e simplesmente, provavelmente o Estado não dará conta dos inúmeros pedidos que vai ter para fazer este pagamento. Sendo que introduz aqui uma discussão que me parece, como se disse, relativamente questionável a este propósito. Ora bem, o que é que nós temos então quanto a esta indicação? Esta lei, como se disse, o caso principal é também, mas isso não irei falar do alojamento local, aliás, também acho que já estou a falar há bastante tempo, por isso vou abrir o espaço para algumas questões que queiram colocar e, mais uma vez, agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Temos aqui 3 questões. Temos de um colega que não se identificou, mas que diz o seguinte: o número 2 do artigo 34 desta nova lei implica que os contratos atuais, em que o valor da renda ultrapassa os limites previstos, vão ter a renda reduzida nos termos do número 1 do artigo 34? Não, este regime só se aplica aos novos contratos. Muito bem. É um travão a novos contratos. E desde que não tenha sido celebrado um contrato de arrendamento nos últimos 5 anos.
Não estou a visualizar mais nenhuma questão, mas vou tentar aqui fechar e voltar a abrir. Estou a ver aqui um colega, o Dr. Manuel Carlos Rodrigues, com a mão levantada, mas creio que não terá formulado nenhuma questão. A colega, a doutora Maria Soares, questiona: o artigo 35 do Decreto-Lei 81/15 é imperativo? Não sei se- 35, 81, 15, isso não estou a ver a que se refere, confesso. O artigo 31.15 faz referência, isso deve ser um lapso, o artigo 31, 81.15 faz referência à assistência na doença aos militares das Forças Armadas. Portanto, isto deve ser qualquer outra indicação. Não está a falar do Colega decreto-lei, deve está a estar falar referida ao do Mais diploma. Habitação, peço desculpa. Isso. Estamos a falar do Mais Habitação. Não, o que está referido neste caso, isso passa a ser imperativo, claro. Portanto, a situação é esta, e está-se a proibir a não transição, a proibir a transição para o know-how. Portanto, dificilmente nós conseguiremos ultrapassar isso, embora se o inquilino tiver feito alguma transição para o know-how, colocada neste caso anteriormente a este regime, já terá havido a transição. A partir daqui, o que se vai passar é que não transita para o know-how. Portanto, a situação é esta. Bom, e penso que não teremos mais questões. De facto, surgiu agora mais qualquer coisa, creio. A colega a doutora Marina Cunha questiona: em caso de transmissão do imóvel, aplica-se o limite ao valor da renda? Claramente que sim. Portanto, a ideia é esta: o anterior sucede nas obrigações do senhorio e, portanto, o que sucede é que se o imóvel estiver arrendado, tiver estado arrendado nos últimos 5 anos, este regime aplica-se. O que significa que também é um desincentivo à compra dos imóveis neste caso. Agora, como disse, o grande problema que eu vejo é a fiscalização nesta situação, porque como é que alguém sabe, inclusivamente o comprador, se houve um arrendamento nos últimos 5 anos? Se o imóvel estiver devoluto e o comprador o comprar, e depois o arrendar a um terceiro, quem é que vai descobrir se existe um arrendamento dos últimos 5 anos? Eu não estou a ver como é que isto é fiscalizado. A não ser que alguém crie uma base de dados do arrendamento e fiscalize isto tudo, mas também não estou a ver que em termos gerais isto seja possível. Portanto, isto na prática, a meu ver, só irá funcionar para os casos em que o contrato de arrendamento é celebrado com o mesmo inquilino, porque ele sabe de facto vigorou um regime anterior. Nos outros casos, eu não estou a ver como é que isto é possível. Portanto, neste âmbito assim, pode ser que a regulamentação, que o Presidente da República ameaçou vetar também, traga alguma informação. Mais uma vez. Não estou a ver. Muito bem. Creio que terão surgido aqui mais algumas questões. Vamos tentar responder. Há um colega que questiona: há alguma diferença entre a quantidade de imóveis do arrendante? Deve ser um colega brasileiro, porque de facto este termo do arrendante deve ser brasileiro. Depois temos aqui um outro colega que questiona o seguinte: um contrato de arrendamento urbano para fins habitacionais anterior a 1990, cuja transição para o NRAU era expectável este ano, 2023, como se faz a atualização da renda? Pois, o que sucede neste caso é que a única coisa que se pode aplicar é o coeficiente de atualização, porque o Estado, o coeficiente anual, e vamos ver qual é, o Estado não estabelecer um travão. Agora diz que vai haver uma compensação, mas eu não sei qual é, portanto, neste caso aqui será só a partir de 2024. Claro. A colega a doutora Raquel Figueiras questiona: a AT não pode fiscalizar a situação do aumento de renda, tendo havido um arrendamento nos últimos 5 anos? Para poder pode. Agora a minha dúvida é, está a ter vocacionada para isso e vai fiscalizar a quem? É porque também nós temos regras muito estritas relativamente à comunicação do sigilo fiscal. Eu posso dizer que eu, quando participei na Comissão de Monitorização do regime do arrendamento, em 2012, na altura nós questionámos a AT se nos podia dar informações sobre os contratos que estavam a ser celebrados neste caso, e a AT disse que não podia dar, que não tinha condições para esse efeito, sequer técnicas. Portanto, eu não estou a ver como é que isto é fiscalizado, ainda mais através da AT, portanto, neste âmbito. E, por outro lado, quem é que vai fiscalizar a AT? Isto não é, obviamente, uma infração fiscal.
Portanto, neste âmbito, daí que eu tenho alguma dificuldade em ver como é que isto é fiscalizado. Muito bem. Bom, creio que não temos mais questões, efetivamente, não temos mais questões. Damos então por terminada esta sessão número 4 do curso de Arrendamento Urbano. Reitero os agradecimentos da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados ao Sr. Professor Dr. Luís Menezes Leitão por esta brilhante exposição. Relembro os colegas que a sexta sessão será já no próximo dia 28, às 18 horas, e contará com a presença do Professor Dr. Francisco Rodrigues Rocha, que nos irá falar sobre a mora do arrendatário. Muito boa tarde a todos e até breve. Muito obrigada. Até breve, foi um gosto então. Muito obrigado. Obrigada.